Bem-vindos aqui na nossa primeira live da Semana da Jornada Empreendedora, que é uma semana totalmente dedicada para ajudar quem está querendo começar a empreender, quem já está empreendendo. Aliás, vamos começar, né? Para quem que é essa semana? Para quem que essa semana foi preparada? Eu preparei ela com muito carinho, pensei em cada tema que pudesse colaborar com quem já empreende e tá querendo dar um up aí nos resultados nesse ano de 2020, para quem tá querendo começar, aliás, para quem já tem uma ideia de negócio, mas que não sabe ainda como é que faz para colocar essa ideia em prática, colocar ela para execução de fato, e também para aquela pessoa que tem o sonho de empreender, tá querendo fazer de repente uma transição de carreira de empregado para empreendedor, mas não sabe como é que funciona para chegar nesse passo, né? Quais são os passos importantes a se dar para considerar aí essa jornada, né? Para poder começar essa jornada e fazer essa transição para o caminho do empreendedorismo já de maneira mais centrada, mais planejada. O primeiro tema de hoje, dessa semana aí, que abre a semana, que são os 5 erros que você precisa evitar, porque são erros que atrapalham demais a sua jornada empreendedora, tá? Eu vejo muitas coisas, tanto de quem já empreende, quanto de quem tá pensando em empreender. Algumas coisas me chamam muito a atenção. Então eu acompanho já a jornada de empreendedores desde 2014, quando eu comecei a trabalhar como facilitadora do Seminário Empretec, como prestadora de serviços para o Sebrae. E aí eu vim acompanhando e acompanho, né, muitas das derrapadas que levam os empreendedores a terem dificuldades nessa jornada empreendedora, de fato ter sucesso, né? E aí vamos até já alinhar o que sucesso é pra mim, tá? O sucesso pra mim, a medida do sucesso é o quanto você consegue alcançar os seus objetivos. Não tem como você medir o sucesso se você não tiver o objetivo por detrás pra saber. Então esse pra mim é um ponto aí, tá? E aí eu vejo muitas coisas, tanto dentro do ambiente do seminário, de erros que as pessoas cometem e que levam elas a terem problemas, terem dificuldades na jornada, tá? E também de quem tá querendo começar a empreender. Então eu faço parte de alguns fóruns, não sei quanto a vocês, mas eu faço parte de alguns fóruns do Facebook. E vira e mexe eu vejo as pessoas assim, eu tô com uma grana aqui, eu tô querendo empreender, eu tô pensando em montar uma lojinha de roupa na internet, o que vocês acham? Ou que tipo de negócio eu posso montar com R$4.000? Gente, vamos combinar o seguinte, e eu já lanço pra vocês aí qual que é o primeiro grande erro que a pessoa comete e que atrapalha ela de ter sucesso nessa caminhada, tá? O primeiro é não conhecer o seu perfil. Por quê? O que tem a ver isso? Né? Tem a ver com autoconhecimento, tá? Por trás de todo CNPJ existe um CPF, tá? Por trás de todo CNPJ existe um CPF. É você, como empreendedor, que está por detrás ou que está à frente do seu negócio, tá? Você precisa conhecer o que te fez abrir o seu negócio, para quem já está com o negócio funcionando. O que te faz querer começar essa jornada de empreender, sabe? Isso tem a ver com você entender aquilo que é importante para você, o que te fez escolher esse caminho. Porque se você não tem isso muito claro, eu vou falar para vocês que no meio do percurso a jornada ela tende a ficar mais difícil. Nos momentos desafiadores, se você não tem clareza disso, fica mais difícil para você tomar inclusive as suas decisões, tá? Então a primeira coisa, o primeiro erro é a pessoa não conhecer o perfil dela. E aí não só, o que eu quero dizer com perfil, tá? Que tem a ver com o autoconhecimento. A primeira coisa é você olhar e falar o seguinte: os objetivos que eu tenho para o meu negócio, eles estão alinhados? Porque o que eu vejo é assim, ó. As pessoas, elas fazem muito... fala-se muito de planejamento estratégico da empresa, né? Fala-se muito de planejamento para a empresa. E aí, quando se trata de planejamento para a empresa, se fala de objetivos empresariais, se fala de de valores da empresa, de missão da empresa, de análise SWOT empresarial. Então é muito comum as pessoas olharem
e colocarem atenção para isso, tá? Mas a pessoa não para fazer o planejamento estratégico dela como pessoa. Por que isso é importante? Você precisa saber que a tua empresa, ela é um meio para levar você para os teus objetivos pessoais. E quais são os seus objetivos pessoais? A pessoa tem que considerar isso, porque a empresa, ela é só um meio. E quando você tem isso claro, tá? Principalmente para quem está pensando em abrir um negócio, você tem que entender que o negócio é só o meio. Se você tiver clareza dos seus objetivos, é mais fácil de você trabalhar com que ideia de negócio vai fazer, que cabe melhor para atender o seu objetivo, tá? Então tem que ter clareza de quais são os seus objetivos pessoais. Tem que ter clareza de, além da questão dos valores da sua empresa, quais são os seus valores pessoais. O que importa para você, o que é mais importante para você. Porque senão você corre o risco de colocar objetivos para sua empresa que são desalinhados com os seus valores, e aí de duas uma. Ou você vai ter dificuldades para tomar decisão porque você não tem clareza dos seus valores, e isso leva a um outro ponto, que é você não tem muitas vezes motivação e energia para perseguir esses objetivos. Os teus valores, gente, assim, o que são valores, tá? Eles são crenças, são coisas que você acredita que influencia a maneira como você toma suas decisões. Eu digo que os teus valores é a tua bússola para você conduzir e tomar suas decisões, tanto na sua vida pessoal quanto na tua vida empreendedora. Então não se preocupe, aliás, além de pensar em quais são os valores que você quer que a sua empresa tenha, que isso tem a ver com cultura, né, com cultura organizacional, com uma questão do ambiente da empresa, de você criar uma cultura entre as pessoas, mas se preocupe em definir quais são os seus valores, tá? Porque isso ele vai te dar, é como se fosse algo que impulsiona você para se manter firme na busca pelos resultados que você quer. E o outro ponto é a questão do teu propósito, tá? Por que é que você... É aquela coisa assim, ó, toda história, toda jornada começa por um porquê. Se vocês lerem, tem um TED, depois pra galera que tá lá no grupo do Facebook e a galera que tá lá no grupo do WhatsApp, tá? Se você não sabe que grupos são esses, você vai ter que ir lá na minha bio e fazer a sua inscrição pra pegar o link pra estar nesses grupos. Pra galera que tá no WhatsApp e que tá lá no Facebook, depois eu vou compartilhar com vocês uma apresentação do TED, de um autor chamado Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê, que justamente ele fala do poder que tem. As pessoas, elas não compram o que você vende, ela compra o porquê você faz o que você faz, tá? Então as pessoas, é só você ver o seguinte, uma Nike, uma Apple, as pessoas não compram necessariamente só por causa do produto, porque existem outros produtos tão bons quanto... Ah lá, a Clávia, eu compartilhei com a galera, é fantástico esse TED, tá? Que ele fala do círculo dourado. As pessoas, elas encontrariam esses mesmos produtos, lógico, em outras marcas, mas tão bom quantos. Só que elas se identificam com a marca, com a essência da marca. E quando a gente fala de propósito, tem a ver com a essência que você leva para o teu negócio, sabe? É ele que te ajuda. As pessoas, você consegue trazer as pessoas junto com você. Você consegue se motivar para fazer o que você precisa fazer. Hoje, inclusive, eu não sei se vocês acompanharam, se vocês viram lá no meu feed, no meu IGTV, na verdade. Eu até compartilhei um pouco da história da minha jornada. Eu falo muito da jornada das pessoas, né? Eu falo que eu já acompanhei, já tive o prazer de estar perto da jornada de várias pessoas, mas eu nunca tinha compartilhado assim, com muita gente, poucas pessoas, não que eu já compartilhei, mas poucas pessoas conheciam qual era a minha jornada. E a minha jornada tem muito disso, de estar conectado com um porquê, tá? Então, começa o TED é uma delas, né? A apresentação do TED é um caminho aí para vocês começarem a parar para pensar nisso. E aí eu vejo que o grande erro é a pessoa abrir um negócio, mas não conectar o negócio dela com o propósito maior que ela tem, sabe? No meio do caminho, eu vou falar pra vocês, pra quem já tá na jornada, sabe como que é. Não é uma jornada só de alegria,
sabe? Não é uma jornada que você não vai encontrar desafios que você tenha que lidar, sabe? Se você de fato abre um negócio e entende isso como teu modo de vida, empreender como teu modo de vida, tá? Você tem que entender que vão ter momentos que são desafiadores. E o que te segura nesses momentos desafiadores é a clareza do porquê você tá fazendo o que você tá fazendo, tá? E um outro vídeo que tem no meu IGTV, depois eu super sugiro que vocês depois deem uma olhadinha nesses 2 vídeos. Um é da história da minha jornada, para vocês entenderem essa questão do porquê. E a segunda é quando eu falei da questão de se a sua jornada é uma jornada UFA ou uma jornada OBA, tá? O que é esse UFA, o que é OBA? O UFA é quando você persegue um resultado, só que você persegue sem aproveitar o processo. O teu foco tá só no resultado. E você não necessariamente aproveitou o processo que levou. Na verdade, você fez aquilo para se livrar daquilo logo. Já quando é uma jornada OBA, você se sente satisfeito, realizado quando você realiza algo. E essa questão da jornada OBA tem a ver com o propósito, sabe? Você só consegue, de fato, vivenciar esses momentos de satisfação diante do que você faz quando você tem o propósito por detrás, para entender por que você tá fazendo o que você faz, por que você vai e abre todo dia teu negócio, por que você se dispõe a trabalhar às vezes 12, 14 horas, porque é uma grande ilusão para quem de repente tá querendo começar a empreender, essa história de que, eu vou trabalhar, vou ter mais tempo livre. Sim, você vai passar a ter mais controle do teu tempo do que talvez você teria como funcionário. A questão é que não necessariamente você vai trabalhar menos, não é? E aí eu vejo muito disso, assim, ó. O que te faz trabalhar, apesar de todo o cansaço dos desafios, tá? E a pessoa, ela não conecta o propósito dela com o negócio, tá? Ela fica muito focada em pensar isso quando tem na missão da empresa, mas não na missão dela como pessoa. Você carrega a tua pessoa para dentro do negócio. E o terceiro ponto, nessa questão da pessoa não conhecer o perfil dela, é a questão dela não conhecer, não parar para ver o seguinte: será que eu tenho as características necessárias para empreender um negócio? Será que eu tenho as características necessárias para levar o meu negócio para uma jornada de resultado, uma jornada de sucesso, tá? A grande maioria dos negócios fecham não por uma questão de... Lógico, não só por isso, tá? Existem N fatores, mas existem 3 fatores principais que são a causa, né, que causam aí a mortalidade das empresas. Existem 3 fatores principais: a questão da falta de planejamento ou um planejamento inadequado, a questão da má gestão empresarial e o terceiro, que é a questão da falta de comportamentos empreendedores, tá? Então, e olha o seguinte... Das histórias que existem, das histórias de sucesso, se você parar para perceber, e existem pesquisas que apontam isso, tá? Se você parar para olhar o fator em comum nessas pessoas que têm uma jornada diferenciada, e eu não tô dizendo que você precise comparar com gente muito grande, porque às vezes, que é uma grande dificuldade, às vezes, em relação à autoconfiança, é de você querer se comparar com quem está muito à frente da jornada. Mesmo quem está muito à frente da jornada, ela começou de onde você está hoje, né? Ou às vezes começou até abaixo da onde você está hoje. E o que leva ela até lá é a prática de comportamentos. Então é dela, é da pessoa, não é do externo. Tá? Então esses são os 3 elementos dentro do primeiro grande erro, que é a pessoa não conhecer o perfil dela. Ela não identifica, ela não para olhar primeiro para ela antes de olhar para o negócio que ela quer montar ou do negócio que ela está conduzindo, tá? E aí ela se vê, talvez seja a diferença entre você ter uma empresa e você se enxergar como de fato empreendedor, tá? É você ter um negócio, é você ser um gestor do teu negócio, e a diferença entre você empreender no teu próprio negócio. O segundo grande erro, estão acompanhando até aqui? Alguma pergunta sobre o primeiro erro? Algum comentário? Fiquem à vontade, tá, gente? Pra gente trocar aqui.
A Carlinha também chegou, saudade. Bom, bora lá. O segundo grande erro, e aí talvez existem algumas coisas que vocês podem dizer assim, né? Vocês vão ver que existem erros que eu vou compartilhar com vocês, que alguns vocês vão falar assim, nossa, Michelle, mas isso é tão óbvio. Ou, nossa, Michelle, isso eu já sabia, não é? Pois bem, a gente vai falar sobre essa questão do óbvio, do já sabia, quando eu for falar pra vocês do quinto erro. Então, segura aí que a gente já vai falar sobre isso, tá? O segundo grande erro é um erro mais comum das pessoas cometerem, tá? Que é a falta de planejamento. É assim, quando você... Essa questão da falta do planejamento é um dos grandes erros que levam as pessoas a, de fato, fechar a porta do negócio, é a falta do planejamento. E o que é o planejamento, tá? Não é só você fazer um plano de negócios, tá? Quando a gente fala de planejamento, existe o que a gente chama do planejamento prévio, que aí tem a ver com essa questão de montar um plano de negócio, de você conhecer o teu mercado, de você conhecer o lugar onde você vai montar a tua concorrência. Isso tem a ver com o plano de negócio, tá? Mas existem 3 tipos de planejamento, e para quem é avesso ao planejamento, é por isso que sofre na hora de fazer a jornada, sabe? Na hora de perseguir a jornada, sofre mais, porque é avesso essa questão de fazer o planejamento do seu negócio, tá? Existem 3 tipos de planejamento para você considerar na sua jornada. Qual que é o primeiro tipo de planejamento? E anota isso porque geralmente você vai ver de forma muito ampla quando se fala de que um dos grandes erros que levam as pessoas a terem os seus negócios, terem dificuldades nos seus negócios é a falta de planejamento. Mas que tipo de planejamento? Michelle, eu fiz o meu plano de negócio. Não é? Por que não deu certo? Eu montei todo o meu plano de negócio. Por que não deu certo? Mas eu faço lá o meu acompanhamento, eu faço o planejamento das minhas tarefas. Por que não tá dando certo o meu negócio? Enfim, são 3 tipos de planejamento que você tem que considerar, tá? O primeiro é o planejamento de metas. O que é o planejamento de metas? Bom, eu vou olhar e vou falar o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com meta de curto prazo, tá? Vamos trabalhar com meta de curto prazo. O que eu quero como resultado? Gente, a luz do negócio aqui tá me incomodando no meu óculos, entendeu? Vou virar um pouquinho aqui e ver se ela sai um pouco do meu óculos. Aguenta aí. Ou eu vou mudar a lâmpada do lugar. Mas bora, vai ficar aqui um pouco. O que é o planejamento de metas? Quero que vocês imaginem primeiro assim. Onde eu quero que o meu negócio esteja nos próximos 12 meses? Qual que é o resultado que eu quero para o meu negócio daqui 12 meses? Tem muita gente que não faz isso para o negócio, sabe? Só fica olhando, talvez, pro quanto eu tenho que alcançar para chegar no ponto de equilíbrio do meu negócio. E chegar no ponto de equilíbrio passa a ser a meta da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, chegar no ponto de equilíbrio significa que você está trabalhando para pagar a conta. Entendeu? Nenhum negócio se sustenta desse jeito. Vai chegar uma hora que, se você não tiver planejamento das suas metas, tá? Você tende a ter dificuldade com o seu negócio. Você corre um sério risco de ter que fechar o seu negócio, tá? Por quê? Porque você tá dirigindo um negócio sem ter nenhum plano para fazer essa direção desse negócio. O planejamento de metas, o que eu sempre recomendo para as pessoas, e aí fica já para vocês aí, eu vou compartilhar com vocês o material depois, tá? Você tem que ter em mente o que eu quero pro ano. Só que quando você tem a visão do ano, a tendência é que isso não te traga um senso de urgência para realizar as coisas, tá? Você sempre acha que você tem tempo para fazer e você não vai trabalhando no monitoramento do que você planejou. Divide o planejamento da sua empresa em períodos de 3 meses. Porque daí você tem tempo de redirecionar o teu GPS, que é o teu planejamento. Vamos imaginar que o planejamento é como se fosse o teu GPS, o teu planejamento de metas, tá? Você tem tempo de redirecionar ele se você encontrar com alguma dificuldade no meio do caminho, se você vê que o resultado não tá vindo do jeito que você imaginava. E muita gente deixa de pôr o planejamento, tá? Deixa de estabelecer as suas metas e montar como vai fazer para chegar lá, porque fica naquela conversinha assim, ó. Mas aqui é assim,
Não adianta porque o mercado ele tá muito instável, a crise tá pegando e aí isso pode comprometer. E aí ela vai colocando desculpas no que acontece fora do controle dela pra ter como argumento do porquê que ela não planeja. Então não adianta planejar nada mesmo, porque daí vem o governo, baixa uma regulamentação, vai planejamento por água abaixo. Ah, não adianta planejar porque... de repente, a questão do Trump agora, que tá aí em vias de sofrer um impeachment, vai impactar o valor do dólar, e aí isso também não adianta, descambou para quem trabalha com... depende do câmbio, vai descambar, e aí não adianta planejar, porque eu sei que não vai ocorrer, e aí vai mudar tudo. A questão não é essa, tá? A questão é que se você tem um planejamento da onde você quer levar o teu negócio, independente da circunstância, se as circunstâncias mudam, você sabe como agir com o teu negócio. Inclusive, você planejou isso antes, tá? Essa é a questão do planejamento de metas, então. Você vai pegar a tua meta grande, vai dividir ela em metas menores, de maneira que você consiga monitorar. As pessoas, elas não planejam geralmente as metas. Como é que vai fazer para atingir as metas? Tem gente que nem põe a meta para o negócio, que já é um ponto. Não tem como você planejar um negócio se você não tiver a meta. Imagina que a meta é aonde você quer chegar. E o planejamento é o caminho que vai te levar a chegar. Entendeu? Não tem como você planejar. Você tá planejando, mas tá planejando para chegar em que lugar? Não tem como. Você precisa ter um ponto de destino. Você precisa ter um ponto final para nortear essa questão do caminho que você vai precisar perseguir. Tá? Então tem gente que já não consegue planejar, não porque tem dificuldade com o planejamento, mas porque não colocou as metas para o negócio. Então precisa ter meta. Eu nem vou falar, eu nem coloquei aqui, nem coloquei essa questão da meta como um dos grandes erros, tá? Porque eu acabei contemplando essa questão da meta dentro da falta de planejamento. No segundo tipo de planejamento que você tem que considerar para o seu negócio e que muita gente não faz, algumas fazem, mas entendem só como uma etapa que é o plano de negócio. O segundo é o planejamento do seu negócio. Como que funciona isso? O que é isso? Aonde eu quero, qual é a visão de futuro que eu tenho para o meu negócio? Quais são os produtos que eu quero lançar? Quais são, qual é o público que eu quero atender? Fazer o teu modelo de negócios realmente, sabe? É criar o que a gente tem uma ferramenta que ajuda, além do plano de negócios, que é chamado do Canvas. Não sei quem já conhece aqui o Canvas ou quem já fez, inclusive, para o seu negócio. Coloca um aí pra mim se você já fez o teu Canvas, ou se você não sabe o que é Canvas, pode pôr o 2. Tipo, vamos fazer assim, você já fez o teu, põe 1. Se você conhece, mas não fez, põe 2. E se você não conhece, põe 3. Só pra eu saber, pra gente alinhar aqui a linguagem, tá? Aqui, a Paty já... que ela conhece, mas não fez ainda. 3, olha lá, a Cíntia conhece, mas não fez. Cara, o Canvas, ele, assim, você é como se você tivesse a tua empresa retratada numa única folha. Você consegue olhar para o teu negócio e ver todinho ele num único documento, de uma única página, sabe? Numa cartolina, você consegue enxergar todo o teu negócio. E você consegue... legal. É Paty, né, gente? Eu não lembro os nomes. Vocês desculpam, mas eu não guardo. O PTR Monteiro é Paty. Porque eu parto do princípio que o P é. Eu sei que você participou do workshop, mas eu sou ruim de nome, gente. Desculpa. Para guardar nome eu sou péssima, tá? Eu vou... Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho do Canvas, tá? É a Paty. Então tá bom. Sou boa de nome. O Canvas, ele tem... É uma ferramenta de planejamento de negócio, tá? Que ajuda você a ter a visão de qual é o valor que você entrega com o teu negócio, para quem que você entrega esse valor, quais são os parceiros chaves que você pode ter para o teu negócio, quais são os recursos chaves, quais são as suas atividades chaves. Percebe que tudo isso... De certa forma, para quem fez aquele modelo de plano de negócio extenso, tá? É um resumo e que te permite, na verdade,
validar o negócio, ter muito mais agilidade no processo de validação, porque ali tem muito da hipótese, tá? Do que você entrega, qual é o produto, para quem, enfim. E ele te permite também pensar em inovação para o seu negócio. Então ele é muito válido para quem está começando a empreender, mas também para quem já empreende e que está pensando em inovar no negócio, né? Eu fiz o meu o ano passado e agora eu vou revisar ele, porque lá no momento, a Cíntia tá montando, a Cíntia tá toda, esse ano ninguém segura essa mulher. O ano passado eu fiz o meu no começo do ano e agora eu tô revisando ele. Por quê? O ano passado eu tinha uma realidade de mercado e esse ano eu tenho uma outra realidade de mercado. Por isso que o planejamento, gente, não é você fazer esse canvas mesmo, não é você fazer uma vez e achar que tá tudo bem. Você vai revisando ele porque o mercado muda. Muitas vezes as necessidades do seu público vão mudar. O teu concorrente está fazendo uma movimentação e você precisa mexer, que senão o teu concorrente ele leva as pessoas, os teus clientes com ele. Então é muito bacana. Quem não conhece, vamos falar um pouquinho dele de planejamento. Não vamos falar dele na semana. Mas aguenta, segura que eu trago um conteúdo para vocês de Canvas, não tem problema. A gente pensa nisso depois para um outro momento, mas na semana ele não vai entrar. Mas o Canvas, ele é uma das ferramentas para você planejar o negócio, tá? Planejamento do seu negócio, percebe? Então eu tive lá o planejamento das metas. E aí agora, haja post-it. Pois é, é uma delícia de fazer, sabe? Assim, o processo de construção do Canvas, ele é muito gostoso. Que é um processo criativo, é um processo de brainstorming, é muito gostoso, inclusive, o processo de fazer. Tem o planejamento de metas e agora tem o planejamento do negócio, então. O Canvas é uma das ferramentas para você planejar o seu negócio. Tem uma outra, a gente vai falar sobre ela com a Suelen, provavelmente ela vai trazer isso para vocês na live de amanhã, que ela fala sobre a questão da persona, que é você mapear quem que é a tua persona, mapear a jornada de compra do teu cliente. Isso tudo tem a ver com o quê? Planejamento do negócio. Olha lá, o João quer um beijo meu. Ah, beijo, João, seu lindo da tia Delícia, tá vendo? Tá todo mundo, João já vai aprender desde pequeno a empreender. E o terceiro tipo de planejamento é o planejamento de estratégias do seu negócio. Porque vamos lá, eu sei quais são as minhas metas, percebe que até aqui eu só tô quebrando as metas, eu não falei ainda como é que eu vou alcançar, tá? Mas eu sei que eu tenho as minhas metas, o porquê que eu quero, o que essas metas são importantes para mim, qual é o prazo para cada uma dessas metas. Aí eu vou planejar o meu negócio, quais são os clientes que eu atendo, para quem que eu tô vendendo, que é basicamente uma das principais ferramentas para isso é o Canvas, ou o plano de negócios, tá? E o terceiro, que é a estratégia, é assim, como eu vou fazer para chegar nesse resultado que eu quero para o final do período? Que estratégias eu vou usar? Eu vou usar a estratégia mais online, eu vou usar a estratégia mais offline, eu vou fazer feira, eu vou vou montar um curso. Aí eu tô falando de planejamento de estratégias que me levam até o resultado que eu quero. E o grande erro é que as pessoas não consideram tudo isso. Eu concordo com vocês que é assim, planejar é algo que demanda tempo. E a gente, é até uma cultura talvez do Brasil, tá? De que a gente planeja pouco e executa muito. A gente é do fazer, a gente é da prática, entendeu? A gente gosta de pôr a mão na massa. Só que a questão é que quando você planeja, quando você investe tempo no seu planejamento, você ganha tempo na execução, porque a tua execução ela é mais direcionada, ela é mais focada, ela é mais assertiva. E a pessoa acha que perde tempo planejando. Você precisa equilibrar, porque tem gente que fica só no planejamento. Esse é um erro, a pessoa fica só... Então vamos entender que você tem que fazer na medida certa, na dose certa, porque tem gente que só fica planejando. Só planeja, aquele negócio perfeito e nunca executa. Também não funciona, tá? O planejamento, ele é importante, mas ele só vai dar resultado se ele vier acompanhado da execução. Só que a execução sem planejamento, ela gera, muitas vezes, mais dor de cabeça, mais custo e mais tempo para acontecer, tá? E às vezes o resultado aquém do que poderia ser se você tivesse planejado. Eu falo porque, assim, eu tenho várias situações em que eu planejei com antecedência o que eu ia fazer e eu tive um resultado,
quando me deu na cabeça que eu ia fazer, fui lá e fiz e que resultado eu tive, tá? Então, tem que ter essa clareza de que sim, você precisa planejar. São 3 tipos de planejamento que você tem que considerar para o seu negócio, tá? Mas não é só ficar planejando, você tem que pôr um prazo para você fazer o planejamento e para você colocar esse planejamento em execução. Só que não planejar, existe uma frase que fala, né? Que se você não planeja, você planeja o teu fracasso, né? É muito maior a probabilidade de você fracassar não planejando do que planejando. Mas planejar não garante 100% de sucesso para o seu negócio, mas ele minimiza muito as chances de você ter problema no teu negócio, tá? Mas não vale ficar só no planejamento. Se de repente você é do tipo de pessoa que perde muito tempo só planejando e está executando pouco, uma saída é você se colocar prazo para executar. Por isso que as tuas metas têm que ter prazo, não é? Porque senão você tende a deixar tudo e fica só no planejamento. Então tem que saber qual que é a dose, tá? Entre a falta de planejamento e o excesso de planejamento com falta de ação. O terceiro, vamos lá, vamos pro terceiro grande erro que atrapalha as pessoas de terem sucesso nas suas jornadas. E esse é doído, tá? É a má gestão financeira do seu negócio. A gente vai falar sobre isso também durante a semana da jornada empreendedora. O Leandro, que é especialista na parte financeira, ele vai trocar um pouquinho com a gente, conversar um pouco com a gente sobre isso. Mas o que acontece? Muitas empresas acabam fechando, tá? Justamente porque os empreendedores, os seus donos, né, quem está à frente do negócio, não monitora indicadores principais do negócio, que é receita, despesa, lucratividade, rentabilidade, sabe? Alguns indicadores básicos do negócio. A pessoa não sabe nem a diferença entre lucratividade e rentabilidade, sabe? São conceitos básicos. Para quem tá empreendendo, gente, são conceitos básicos que você precisa ter pro seu negócio, sabe? Porque, assim, você tem que entender, além disso, né? Forma preço de forma inadequada, mistura, isso é... Tem gente que assim, tem gente que tem empresa com mais de um funcionário e tudo mais, então acaba tendo para quem delegar, mas tem muita gente, hoje em dia a gente tem muito, o número de microempreendedor individual, principalmente no Brasil, assim, cresceu muito nos últimos tempos, né? Então é a pessoa, do máximo com um empregado, mas vamos lá, a pessoa é a empresa. Principalmente profissionais autônomos, isso acontece muito com profissional liberal, profissional autônomo, como é o caso da Cíntia, o meu caso hoje, a Elaine já tem mais funcionários, mas assim, a pessoa, ela é a empresa, então ela não tem uma separação entre o que é o recurso financeiro da empresa e o que é o teu recurso financeiro pessoal. Então, todo o recurso que entra é dela e ela paga as contas pessoais e paga as contas da empresa. Então, ela não sabe se a empresa está dando resultado ou não, porque ela mistura tudo, não é? Então, esse é um grande ponto. Nós não vamos entrar no mérito disso, porque o nosso foco não é ficar abordando isso no detalhe, tá? Mas esse é um dos grandes problemas que quem trabalha, né, às vezes tem uma empresa, é um microempreendedor individual, é um profissional liberal, né, um profissional autônomo, é uma grande dificuldade que a pessoa tem. O que você tem que entender é que, assim, a sua empresa... Imagina que é como se ela fosse um organismo vivo. Aí eu vejo muita gente preocupada, por exemplo, por conta do avanço aí da internet, né, das redes sociais, do marketing digital e tudo mais. Eu vejo muita gente, assim, preocupadíssima com a questão das estratégias de marketing do negócio, tá? Super preocupadas com... Contrata agência, contrata SEO do Google, contrata não sei o que lá. Calma! Não é que você não tenha que fazer isso, só que assim, você tem que ter um investimento nisso. Como é que tá o teu controle financeiro? Você tem grana para bancar isso? Você tem... como é que tá a saúde financeira do teu negócio? Porque não adianta. Ou tem gente que não olha para a formação de preço adequadamente do negócio. Aí vai vendo a loucura. Põe atenção nisso, tá? A pessoa, ela não formou corretamente o preço dela. O que eu quero dizer como formou? A pessoa, ela tá usando algumas
coisas meio loucas, assim, tipo, eu comprei, pra quem trabalha com produto, tá? O serviço é um pouco mais complexo de você montar preço, mas pra produto, por exemplo, eu comprei uma blusa por 5, vou vender essa blusa por 10 e vou ter 100% de lucro. Não existe 100% de lucro. Não sei se te disseram isso, mas tem gente, a maioria das pessoas acha que dá pra ter 100% de lucro. Não dá. Você tem que entender que você teve um custo, que você tem é 50% que você teve de lucro do resultado, entendeu? Não vamos entrar no conceito, porque senão a gente vai dar uma aula e vai ser uma loucura aqui. Mas quando a pessoa não sabe formar o preço dela de maneira adequada, ela faz algumas coisas como assim, ó. Eu vou soltar uma mega promoção de Black Friday no meu negócio e vou derrubar tudo a 60% do preço atual. Muito bem. Se ela tem 50% de lucro, ela mete 60% para cada negócio que ela vende, ela tá tomando na cabeça. E quanto mais ela vende, mais ela toma na cabeça. Aí ela não sabe por quê. Eu tive uma conversa esses dias com uma cliente sobre isso, tá? Ela falou assim pra mim: olha só, que eu fiz uma das tarefas que eu dei pra ela, é uma mentorada minha. Uma das tarefas que eu deixei pra ela, eu falei assim, ó, você vai fazer o levantamento. Você tem o levantamento do teu negócio do ano inteirinho, do quanto você faturou o ano inteirinho? Tenho, mas tá tudo muito bagunçado. Eu falei, então a primeira coisa, pelo amor de Deus, você vai pôr ordem nisso. Você vai pegar e você vai ver do ano inteirinho quanto você faturou. E você vai ver aonde, né? Você vai ver a questão das despesas e dos custos que você teve esse ano. E aí ela fez, levou aí, ficou praticamente o final do ano para fazer essa tarefa que eu deixei para ela no final do ano passado. Aí na semana passada eu tive a reunião com ela de começo de ano e ela falou assim, nossa, eu ganhei muito dinheiro ano passado, mas pra onde que foi esse dinheiro? Eu falei, pois é, bem, pra onde que foi esse dinheiro? E aí ela foi ver que, assim, ela por não ter controle financeiro, não é? Ela gastou, às vezes, com coisas que não estavam na programação dela. Por isso que o planejamento financeiro, ele é fundamental pro seu negócio, sabe? Porque ele te ajuda a tomar decisões mais assertivas pro teu negócio. Se você não tem o planejamento financeiro, ele é o coração do teu negócio, tá? Eu tava dizendo, né? Você tem que entender a tua empresa como um organismo vivo. O planejamento financeiro é o coração do teu negócio. Se o teu coração parar, se der um piripaque no coração, a empresa fecha. Não adianta nada você estar cuidando muito bem do marketing, cuidando muito bem da parte de gestão de pessoas, cuidando muito bem de inovar com produtos, se você não estiver cuidando, assim, à risca do teu financeiro, sabe? Esse é um ponto que você precisa pôr atenção. E é onde muitas empresas acabam derrapando, tá? Na jornada. Quarto erro é não conhecer o seu público. A pessoa ela tem ideias maravilhosas do negócio, tá? Tanto para quem já empreende ou para quem quer começar essa jornada. Tem ideias, tem iniciativas, mas esquece de falar com o personagem principal, entendeu? Que é o cliente, gente. O processo, por isso que eu falo, né? O processo de validação do negócio, utilizando lá o modelo do Canvas, ele é fundamental, é uma etapa essencial quando você está pensando em começar um novo negócio ou como inovar no teu negócio atual, expandir para uma nova região. Ouvir o teu cliente, gente, parece óbvio, vamos combinar, por isso que eu tava falando do óbvio que ele ia aparecer. Parece que é uma coisa óbvia você falar, eu vou montar um negócio, eu preciso falar com o meu cliente, mas as pessoas não fazem o óbvio. Quanta gente eu falo, mas você foi ouvir o cliente? O que teu cliente valoriza no que você entrega para ele? Por que o teu cliente, ele te procura, não é? Porque, gente, é o teu cliente, o teu negócio, ele só existe para atender a uma necessidade, a um problema de alguma pessoa, de algum grupo de pessoas, de um público de pessoas, de um nicho específico, tá? Se você não der atenção para ouvir toda semana, que seja conversar com um cliente. Michele, mas eu não tenho cliente ainda, eu tô começando na jornada, eu não tenho cliente. Mas espera aí, quem que vai ser então o teu cliente? Você vai lá e conversa. Entendeu? Você vai lá e conversa com o teu cliente, com o teu potencial, a pessoa que você está querendo atender, vai ouvir qual que é a necessidade que ela tem. A pessoa cria uma ideia de negócio e essa ideia de negócio, de repente, é alguma coisa que para ela é legal, é uma necessidade dela. Mas se não tiver mercado disposto a pagar, é só uma ideia.
Se não tiver uma oportunidade, a oportunidade tá onde? Tá lá fora, tá no mercado, tá nas pessoas que têm necessidades e problemas para serem atendidos. Se você não for olhar quais são esses problemas e essas necessidades, você corre o risco de ficar com o teu negócio obsoleto para quem tem um negócio já, tá? Perder competitividade e ficar na mesmice, não inovar, entendeu? E aí você fica com essa dificuldade na tua mão para cuidar. Então, não conhecer o seu público, não parar para ouvir o que o teu público precisa, é também um grande erro, assim, ó, é zero na certa, entendeu? É zero na certa. A Ci tá aqui no Canadá, então é só chegar, fazer teste ou questionário fundamental. Boa, Cláudia, e assim, existem tantas maneiras hoje de você conversar com o teu potencial cliente, sabe? Mete enquete nas redes sociais, faz stories e mete lá as caixinhas para conversar com o teu cliente, faz formulário do Google e manda, vai na rua conversar com essa galera, entendeu? Aborda meia dúzia de pessoas para você ter aí uma amostra de que as pessoas precisam, sabe? De quais são as reais necessidades. Valida, leva o protótipo do teu produto. Quando a gente fala de protótipo, a gente está falando de uma outra ferramenta de negócio que tem a ver dentro daquela fase do planejamento, que é o Design Thinking, que é uma metodologia de criação de produtos. Você cria o protótipo, mete ele para o mercado validar e depois vai ajustando de acordo com a resposta, o feedback que o teu mercado trouxer, tá? Ouvir o teu cliente, então, ou o teu potencial cliente assim, minimiza grandemente a possibilidade de você ter sucesso no seu negócio. E o quinto erro, tá? É você não se capacitar. Michelle, mas eu faço tanto curso. Primeira coisa que é assim, então assim, tem gente que vai falar assim, não fala isso de mim, porque o que eu mais faço é ler, faço curso, eu faço curso online, acompanho vídeo no YouTube, acompanho a galera, tô aqui na tua live, parabéns por isso, tá? Parabéns, assim, agradecer você de estar aqui, parabéns por você dedicar uma parte do teu domingo para evoluir. Então, o fato é que assim, tem gente primeiro, então vamos falar com dois tipos de pessoas, tá? Vou falar com dois tipos de pessoas para não generalizar essa questão de não se capacitar. Primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que de fato não busca o constante aprimoramento para trazer melhorias para o seu negócio, porque de novo, por trás do CNPJ, que é a empresa, tem o CPF. A empresa, ela é reflexo do teu trabalho, do teu comportamento, das suas características, da sua liderança, da maneira como você conduz o seu negócio. Então, você precisa estar em constante aprimoramento como empreendedor para levar esses resultados para dentro da sua empresa. Então, esse é um tipo, a pessoa que não busca melhoria, não busca se capacitar. E aí, vai tocando o negócio, né, do jeito que dá. E o segundo tipo de pessoa, que aí é a maior parte das pessoas que, assim, eu conheço muita gente assim, que é a pessoa, ela busca muita informação, ela faz muito curso, e hoje em dia vamos combinar que o que a gente mais tem é acesso à informação. Acesso a curso de graça, que nem a gente estava falando, vai, joga online lá que você vai achar o Canvas para você fazer, você vai achar de tudo para você fazer. Você vai ter um monte de gente fazendo live 5 horas da manhã, entendeu? Para você ter resultado. E aí a galera acorda 5 horas da manhã para assistir a live. Eu não acordo, gente, 5 horas da manhã para assistir live, desculpa, por isso que eu nem faço. Sabe por que eu não faço live 5 horas da manhã? Por duas razões. Primeiro, porque 5 horas para quem tá no Brasil é 3 horas da manhã para mim. Eu não vou acordar 3 horas da manhã pra fazer live, tá? Porque o mesmo resultado que eu entrego às 3, eu entrego agora no domingo às 6 horas da tarde pra mim, 8 horas da noite pra vocês aí no Brasil. Não precisa acordar 5 pra você ter sucesso, entenda isso, tá? Para de comprar o que os outros te vendem como sendo a solução mágica pros teus problemas, tá? Então não precisa, calma, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa com isso, que esse é o ponto. A pessoa, ela busca fazer curso, é um curso atrás do outro, ela gasta dinheiro fazendo curso, gasta o dinheiro que não tem fazendo curso, entendeu? Se enfia em livro e lê livro e passa o dia no YouTube e assim vai. Porque o que mais tem hoje, gente, é facilidade de acesso a esse tipo de coisa, sabe? A gente tá numa era que assim, tem uma pessoa que eu acompanho o trabalho, que eu gosto bastante do trabalho dela, ela chama Rachel Hollis, inclusive ela vai estar aqui no Canadá
em Toronto agora em março. Eu tô me programando para ir no evento dela, que é um evento de business. E ela fala, né? E ela conta um pouco da jornada dela e ela fala: eu montei um negócio multimilionário usando conteúdo gratuito do Google. O Google foi a plataforma que ela utilizou para criar um negócio multimilionário, entendeu? Então, qual que é a diferença? É que ela pegou todo esse conhecimento e colocou em prática. Tem gente que tá sofrendo de uma coisa bonita, um termo novo, chamado de obesidade mental. O que é esse lance de obesidade mental? É quando você... Manja, assim, você tem acesso a tanta coisa, você é exposta a tanta informação, a tanto conteúdo, que isso vai sobrecarregando o teu cérebro. E ele sobrecarrega aqui a parte, né, do lobo frontal do teu cérebro, que é a parte responsável por funções importantíssimas de tomada de decisão, de priorização, da capacidade de planejar a tua vida, de você se antecipar a situações. Só que quando você vai sendo exposto a esse monte de informação, conteúdo, informação, notícia e tudo mais, isso vai sobrecarregando o teu cérebro. E aí, ele vai... a maneira como ele fica sobrecarregado e não consegue trabalhar adequadamente com esse monte de informação, isso começa a trazer uma sensação de ansiedade, de medo, sabe? Porque você não sabe, assim, o que eu faço? Você paralisa. Porque sempre vai ter alguma coisa. E eu sofro muito disso, tá, gente? Assim, eu jogo na real com vocês, porque vocês sabem, quem me conhece há mais tempo aqui sabe que eu não tenho problema nenhum de expor as minhas vulnerabilidades pra vocês. Porque eu acho que assim eu ajudo vocês a entenderem que não existe o ser humano perfeito. Hoje em dia se vende muito a imagem do empreendedor de sucesso, que é aquele ser humano que faz tudo bonitinho, que fez tudo certinho na vida, entendeu? Que superou todos os fracassos. Não é bem assim, né? O cara, por isso que eu tenho algumas pessoas que eu vou trazer para conversar com vocês na Semana da Jornada Empreendedora, que não são especialistas em business, mas são pessoas especialistas em jornada empreendedora, porque viveram isso, sabe? E que não são pessoas que atingiram o sucesso multimilionário, mas atingiram o sucesso dentro dos termos deles. E acho que é isso que a gente está carecendo um pouco, né, de conteúdo voltado para quem tem, assim, tá na jornada e sofreu a jornada junto, assim, com o ser humano real, sabe? Porque às vezes eu vejo essas pessoas e falo assim, cara, isso não é real, parece que tá tão distante da gente. Por isso que eu quis trazer algumas pessoas, vocês vão conhecer algumas pessoas ao longo da jornada, da semana, que são pessoas que vivenciaram situações semelhantes às de vocês e tá bem próximo da realidade de vocês. E eu quis trazer essas pessoas. A Cíntia, inclusive, é uma delas que vai estar com a gente domingo que vem. E a Vera tava por aí também. A Vera vai estar com a gente na terça. O que eu quero dizer com isso, tá? Essa questão de você... Às vezes você tá procurando um conhecimento. Eu mesmo faço diversas vezes, eu produzo muito conteúdo, acho que vocês estão acompanhando aí, eu tenho produzido muito conteúdo para colocar nas minhas redes sociais, enfim, e-book, eu tenho feito muito disso. Só que eu sofro porque assim, cada hora que eu acho uma coisa, puxa um outro fiozinho e falo, cara, mas isso aqui também é legal, nossa, aquele outro também é legal, e aí eu vou. Só que o que acontece? A consequência é que o meu cérebro ele fica tão sobrecarregado que daí eu tenho dificuldade de pensar. Eu tenho dificuldade de ter novas ideias. Eu tenho dificuldade porque eu tenho muita coisa passando pela minha cabeça. E eu não consigo dar direção para isso, tá? E foi engraçado, você enche a sua mente, né, com informação e não faz nada com isso. Então, como que você pode curar esse negócio de obesidade mental? Ele chama, eu tava lendo um pouco sobre isso, né? Existem os 3 pecados, que é o excesso de guloseima. O que é o excesso de guloseima? É você ficar muito tempo nas redes sociais e aí você vai sendo bombardeado com um monte de fofoca, informação, coisa que não te agrega muitas vezes, tá? Netflix e aí por aí vai. Não que você tenha que abolir tudo isso, mas isso é uma grande fonte de distração para você e de sobrecarga na tua cabeça. O outro é a gula por conhecimento. Se você ter sede por conhecimento é uma coisa, mas a gula é um pecado mortal, não é? É um pecado capital, o pecado da gula. Então você tem que tomar cuidado, por quê?
Para onde você precisa dar saída para tudo isso, né? Que é o terceiro pecado, que é a questão do sedentarismo intelectual. Olha que louco. Então, peraí, eu tenho a gula pelo conhecimento. Imagina que você come tudo que é coisa que vem, você tá ingerindo. Tudo que é doce, tudo que é coisa gostosa, você tá ingerindo. Imagina que todas essas coisas gostosas são os conhecimentos que você tá buscando, que você tá acessando, que é uma delícia. Para quem curte isso, de fazer leitura e pesquisa, é uma delícia, tá? Só que daí você faz aquela coisa assim, ó, você comeu tudo aquilo, mas você não se exercita, tá? Você não coloca, você não começa a se exercitar. O que é o se exercitar nesse caso? É você praticar aquilo que você aprendeu, criatura, entendeu? É dar direção para aquilo que você teve acesso, sabe? E como é que você faz isso? É buscar conhecimentos, é buscar fazer curso, buscar leituras que também estejam direcionadas, principalmente em se tratando de business, em se tratando de jornada empreendedora, conhecimentos que estejam aliados a um objetivo que você tem para alcançar. Porque senão, eu tava conversando com a Cíntia esses dias, né? A Cíntia, eu vou expor ela um pouquinho, porque eu sei que pra ela tá tudo bem, não vou falar nada que de repente comprometa. Mas a gente tava conversando outro dia, a Cíntia tava assistindo uma aula de tráfego. Acho que era isso, né, Cíntia? Depois você me corrige se eu estiver errada. E aí eu falei pra ela, eu falei, cara, eu acho importante a gente conhecer disso, tá? Eu acho importante a gente conhecer disso, mas eu não dou conta de conhecer tudo, porque eu preciso focar no conteúdo no que é prioridade para mim nesse momento. A minha prioridade agora não é conhecer sobre tráfego, porque senão eu vou tirar totalmente o foco do que eu preciso nesse momento para o meu negócio, que é melhorar as estratégias do meu business, entendeu? Do meu negócio. Eu tenho que ter, de repente, os especialistas para me ajudar nesse sentido e saber que daí eu vou ter que investir uma grana no meu negócio para fazer isso acontecer. Então você não precisa saber de tudo, sabe, gente? Porque senão essa história de você querer saber de tudo, mas você não praticar aquilo que você aprende, não vai te servir de nada. Então cuidado com essa questão. Não dei conta também porque percebi as ferramentas que ele estava usando. Pois é. Então assim, continua buscando o seu desenvolvimento, tá? Isso é para quem, e eu sei que as pessoas que estão aqui, elas não fazem parte do time, pelo menos as que eu conheço, né, um pouco mais de perto, não fazem parte do time das pessoas que não se capacitam, muito pelo contrário, tá sempre em busca de capacitação. Mas o fato é que você tem que tomar cuidado se você não tá pendendo pro outro lado, que é do sedentarismo intelectual, tá? O que é o sedentarismo intelectual? É você ter muita informação, é você ter muito conhecimento acumulado, não é? Mas você não tá exercitando aquilo que você sabe. Conhecimento sem ação não é nada, né? Principalmente se tratando do teu negócio. Você fazer curso, e tem muita coisa hoje, mas não pôr em prática, de nada resolve, tá? Bora lá! Esses são os 5 que eu resolvi trazer para vocês. É óbvio que existem outros que a gente vai... Esses são 5 principais, tá, gente? Mas em cada um deles a gente vai aprofundando, dá para chegar um pouco mais longe. Mas eu quero saber de vocês aí, se tem alguma pergunta, se vocês querem adicionar alguma coisa, o que valeu? Me diz aí, qual que foi o insight? Para você que ficou comigo até agora, qual que foi o teu maior aprendizado ou maior insight que você teve participando dessa nossa primeira live, a live de abertura da Semana da Jornada Empreendedora? Coloca aí para mim o que você anotou aí para levar desse nosso encontro de hoje. Caso que eu quero dar para vocês, tá? Eu preparei um resuminho dos 5 pontos, tá? Então tem aqui um resuminho que eu vou disponibilizar para quem tá lá no WhatsApp. Eu vou disponibilizar o PDF com um resumo. Se você não tá no WhatsApp, mas tá no grupo do Facebook, eu também vou pôr lá no grupo do Facebook, tá? Então vai estar lá para vocês acompanharem. E aí, ó, um convite que fica para vocês é o seguinte, a questão da gestão financeira nós vamos falar, mas outra coisa, eu vou colocar uma ferramenta para vocês pararem com essa história de só buscar conhecimento e não aplicar. Eu vou pôr também para vocês, vou dar de presente para vocês o template do meu planejamento semanal. Aproveita, eu vou colocar lá para vocês. Começa a organizar no teu planejamento de metas, tá?
Começa a trabalhar com lista de resultados que você quer atingir durante a sua semana, não só lista de tarefas. O grande erro é que a pessoa foca em tarefa e não necessariamente a tarefa tá levando ela para o resultado que ela quer, tá? Então, cuidado com isso. Eu vou pôr lá para vocês trabalharem melhor aí a questão do tempo de vocês, o tempo direcionado para resultado e não só para ficar cumprindo tarefa no dia a dia, tá bom? E aí, antes da gente terminar, então são essas duas coisas que eu vou pôr lá. Vou pôr as 3 coisas. Amanhã, o link para vocês com a gravação de hoje, o resumo da live de hoje e a folha para vocês planejarem a semana de vocês, tá bom? E aí, ao longo da semana, a gente vai ter muita coisa boa, vai ter lançamento para vocês, então fica de olho que vai ter bastante coisa sendo preparada com muito carinho essa semana. Primeiro, quero agradecer muito, né, a tua presença aqui comigo, né, de estar aqui prestigiando essa semana que eu preparei com bastante carinho, convidando pessoas muito especiais para colaborar com vocês ao longo dessa semana que vai até a semana, né, vai até dia 27 com conteúdos bacanas. E deixar aqui o seguinte, se ficou alguma dúvida, manda para mim no direct, que aí eu vou respondendo para vocês se vocês precisarem de algum suporte adicional aí, tá bom? E daí todo o material, como eu falei, o resumo da live de hoje, a gravação, o link da gravação para quem de repente pegou pela metade ou para quem quer revisar esses erros e a folha de planejamento semanal para ajudar vocês a começarem a trabalhar o braço mais do planejamento de vocês, planejamento de metas, e dá para pôr ali em prática planejamento de metas, planejamento do negócio e planejamento das estratégias do seu negócio, tá? Vou disponibilizar o template também para vocês começarem a exercitar o braço mais aí, para fortalecer o braço de vocês do planejamento, que é aí um fator, um pilar essencial para que o teu negócio, para que a tua jornada tenha de fato sustentação, né? Seja uma jornada aí que você consiga percorrer ela de maneira assertiva, com foco no resultado que você quer, na realização que você quer para tua vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos dias da jornada. Beijo, bom restinho de domingo para vocês.